Durante os anos 80 e 90 do século passado, a democracia enfrentou questões distintas, enquanto a América Latina, em boa parte dos seus países, se redemocratizava, a democracia representativa já iniciava uma crise em muitos países mais longevos em suas experiências democráticas. O ano 2000 ou os anos 2000 vieram e nós entendemos que as alternativas para essas crises estavam associadas a um envolvimento mais expressivo de parcelas da sociedade naquilo que ficou conhecido como um processo de democracia participativa. A tecnologia veio se somar a isso e os indivíduos, de uma certa maneira, estão sendo provocados para participarem além do voto. O nosso objetivo é compreender em que medida isso é possível, se existem ferramentas efetivamente eficientes nesse sentido, e eu não vou responder isso, obviamente. O desafio está contigo, Rafael. É possível resolver toda essa agenda de crises democráticas associadas à necessidade de responder à crise com mais democracia? A primeira coisa que é importante é, você colocou a questão da tecnologia como sendo um fator, talvez, de mudança, um fator de... E esse é um ponto que é interessante, que é da onde eu partiria para a gente pensar essa reflexão, e a gente no Update tem vivido bastante isso, né? Em geral, uma associação da tecnologia ou do digital como parte natural ou por excelência da solução de problemas. E o que a gente tem visto é que é preciso ter uma percepção mais abrangente de quais são os problemas, de quais são as crises às quais a gente está se referindo, para entender como resolvê-las. No Update, na concepção do Update, a gente identificou três grandes crises que estão colocadas aí na democracia. Isso no mundo todo. A gente fez um olhar para a América Latina, mas não dá para dizer que são crises da América Latina, obviamente, né? A primeira é a crise de representatividade, ou crise de representação, né? Uma dificuldade muito grande da política, dos políticos, dos atores políticos refletirem de fato os valores, as ideias e os processos modernos, enfim, no século XXI, como a gente diz. Depois uma crise institucional, né? As instituições não conseguem, o tempo de resposta das instituições para os problemas, para as possibilidades que o século XXI já apresenta é muito lento. E por último, uma crise de referências. Essa é uma crise que o Update que importa mais para nós, que é para onde que a gente olha para buscar soluções para os problemas que a gente está identificando. Normalmente a gente olharia para a produção da academia, nós íamos procurar, né, nas referências históricas, e a gente está propondo que, além disso tudo, óbvio que tem que ser mantido, que para a gente achar soluções para os problemas da democracia, a gente precisa também buscar quais são as referências que tem hoje, né, a partir das possibilidades que o século XXI cria, né, seja com relação à tecnologia e ao digital, enfim, à modernização, seja com relação à forma de organização social em rede, a forma de organização do trabalho, uma forma mais fluida. E aí tem, né, teóricos e tem produção acadêmica de monte em torno disso. Então, acho que a primeira questão é a gente entender de quais pontos da democracia que a gente está querendo falar, qual é a nossa compreensão sobre ela para pensar, enfim, de onde que saem soluções, sabe? De por onde a gente busca as soluções. Como é que eu consigo, Rafael, num mundo em que as pessoas estão aparentemente cada vez mais individualizadas e com pressa, fazê-las entender que a democracia é algo coletivo e por vezes pode ser lento? Para tentar compreender um pouco do que você falou sobre velocidade. Assim, primeiro desafio, como é que eu consigo estabelecer a construção desse parâmetro que de uma certa maneira vai fazer com que o indivíduo abandone certos valores que parecem muito presentes na nossa sociedade? Quando a gente coloca... As pessoas têm um ritmo, né? E é verdade, a sociedade tem um ritmo hoje que enfim, é alucinante em vários aspectos, que né, que está envolvido com a pressa mesmo, com a forma como a gente... E como a forma que a tecnologia permitiu a gente ter respostas mais rápidas para as coisas, enfim. As pessoas têm um ritmo e a política, a democracia é mais lenta. E aí eu acho que é importante a gente entender quanto que a prática da democracia precisa ser mais lenta, quais são as possibilidades para que ela também se adeque um pouco. E aí é que vem um ponto interessante, assim, como é que a prática da democracia não precisa ser a partir das formas, dos processos, dos espaços institucionais, que são sim mais lentos, que tem uma burocracia, que por si pode ser atualizada, mas que também sempre vai ter que ter um processo de mediação, né? Claro, a mediação
sempre, né, que faz parte da democracia, sempre é um processo muito mais lento do que uma decisão que não passe por tentar buscar a convergência, né? Uma forma mais autoritária de lidar com isso seria não precisar mediar, e aí acho que nenhum de nós está buscando. Então, a gente mapeou mais de 700 iniciativas na América Latina que estão de alguma forma contribuindo para atualizar a democracia e para diminuir a distância entre o cidadão e o poder público. E uma das tendências que a gente identificou era o que a gente chamou de, uma a gente chama de governo na mão, que são formas de aumentar a eficiência ou de permitir uma participação, uma aproximação maior dos processos burocráticos ou formais para o cidadão a partir da onde ele está, a partir de ferramentas diferentes, a partir de métodos diferentes, um aplicativo, enfim. Então, dentro da tendência de maior protagonismo cidadão que a gente identifica, tem uma microtendência onde se manifesta essa grande tendência, que é a micropolítica, que é o cidadão fazendo política de uma forma mais simples, a partir do local ou a partir da possibilidade de contribuir, por exemplo, com um aplicativo do celular para reportar problemas, ou resolvendo os problemas da comunidade, se organizando para resolver o problema de uma praça, resolver um problema de segurança. Então, tem formas da gente demonstrar, e já existe isso na América Latina bem forte surgindo, que a política não é necessariamente algo que está, né, que não é algo lento necessariamente. O que acontece é a confusão de que política é igual a política institucional. E aí sim, as estruturas não conseguem responder, passa por todos os interesses partidários, eleitorais, passa pela dificuldade, de fato, do Estado de ter uma atuação mais proativa, e aí gera essa coisa de que precisa ser muito mais lento. A democracia é necessariamente um processo que está em descompasso com o que a sociedade está, ou o problema é que nós assumimos que a sociedade tem um ritmo e a democracia, as instituições, enfim, vão estar sempre nesse outro ritmo, sabe? Os partidos políticos, por vezes, nos dão a sensação de que são aquelas organizações do fim do século XIX ou de meados do século XIX que entraram no século XX respondendo a aspectos pautados por debates ideológicos, né, que formam grupos, que disputam eleição, que formam governos e que oferecem políticas públicas para os indivíduos. Ainda cabe espaço para os partidos? Quer dizer, os partidos teriam que repensar suas agendas ou já anda difícil falar em partido político? É importante que haja partidos, ou que haja espaços, ou que haja coletivos, agremiações, enfim, de pessoas que tenham uma visão, que compartilhem uma visão de mundo, que tenham a sua pauta, que busquem de alguma forma inseri-la no debate público. Eu acho isso importante. Historicamente tem uma coisa tem presente no seu papel a ideia de disputa por hegemonia ou disputa, né, em torno de ideias que estão sempre em contraponto, isso quando são partidos legitimamente constituídos em torno de causas comuns e públicas, e não partidos como a gente tem no Brasil, pela forma como eles se constituem, que são mais formas de criar negócios, né? Para os partidos que ainda tem isso, eu acho que ainda tem o fundo conceitual, o fundo ideológico, eu acho que precisa repensar o papel. Sob uma percepção de o que é a democracia mesmo dentro da lógica partidária, assim, né? Assim, então, o partido representa só aquele grupo que é filiado a ele quando ele é eleito para o Congresso, quando ele é eleito para um cargo público, especialmente no parlamento, enfim, como é que fica a representação numa sociedade extremamente complexa? Eu acho que esse seria o ponto de fundo, eu acho, da reflexão, sabe? Numa sociedade extremamente complexa, né, assim, o aumento dos direitos tutelados pelo Estado, aí, agora com os direitos difusos há algum tempo, os direitos sociais, como é que ficaria essa representação a partir da lógica partidária tradicional? Assim, então, assim, o partido que representa o trabalhador defende o trabalhador, o resto das causas não está representado, assim, como... Eu penso mais nos partidos políticos como mediadores, na verdade, hoje em dia, essa é a minha percepção, do que necessariamente como espaços de defesa intransigente de uma causa específica. Acho que esse é um ponto, assim, isso é bem pessoal meu, é uma minha visão, mas eu entendo que falta um espaço de mediação interno dos partidos, assim, de entender o que tem na sociedade, de refletir o que tem na sociedade e de tentar criar convergências a partir disso, né? O que existe em geral é a tentativa de blocos, aí você vê partidos tanto de direita, mas em especial partidos de esquerda, que tem, sei lá, 5, 6 facções, né, correntes, tendências internas, né? O papel do partido mesmo
para algo além de defender determinadas ideias, mas para algo que permita essa permeabilidade de ideias, de diversas ideias que estão na sociedade, para os espaços onde elas são debatidas publicamente. Eu acho que as juventudes partidárias têm um papel que não tem sido cumprido justamente nesse sentido. Não sei se você concorda comigo. O partido gera hoje um alinhamento automático dentro das ideias, sei lá, fundantes do partido, que é algo, enfim, é importante, é óbvio que se ele foi fundado por alguma razão, é importante que isso siga. O que não pode acontecer é que essas ideias se cristalizem, e aí qualquer um que esteja, né, que participe do partido, tem um alinhamento automático com elas e elas sejam a agenda única que tem para defender. Eu acho que esse é um ponto. O virar para a sociedade é nesse aspecto, não é abrir mão dos seus valores, não é abrir mão das suas ideias. É saber que a partir das suas ideias é preciso olhar para fora e entender o que, né, até sendo realista mesmo, assim, o que cabe, como é que você disputa as suas ideias, como é que você cria convergência na sociedade a partir das suas ideias. Porque senão ou você vai ser um partido que vai aderir enfim, ao que for o senso comum, ou você vai se contentar com um papel que muitos partidos se contentam, que é de ser ali só a disputa simbólica. E aí não tem uma disputa efetiva que é com a sociedade mesmo, que é preciso criar convergência em torno de ideias, é preciso disputar as ideias, é preciso estar aberto para incorporar ideias que não estejam e não tenham nascido ou dentro do partido ou das suas referências bibliográficas, sabe? O que efetivamente é o update? E quando o update carrega dentro de si 700 ideias mapeadas, de que maneira um usuário, um cidadão comum, pode entrar no update, se inspirar e reproduzir algo? Quer dizer, o quanto que aquilo não se torna um grande banco de ideias e o quanto que isso é possível de ser feito? Existe um ecossistema de pessoas, de organizações, de iniciativas que estão contribuindo para atualizar as práticas políticas de alguma forma. A partir disso, o que nós fizemos foi dar visibilidade para isso mapeando. Mapeamos, criamos uma plataforma e estamos contando essa história a partir desse lugar. Existe o que a gente chama de ecossistema, né? Existem várias forças que são absolutamente pulverizadas, que não são conectadas, né? Uma coisa que acontece na Colômbia, numa região mais afastada, que está de alguma forma contribuindo para um problema muito parecido com o que existe em São Paulo ou que pode no Chile estar acontecendo. Então, são coisas que têm uma pulverização enorme, tem pouca identificação e reconhecimento, exatamente porque elas acontecem dessa forma plural e diversa, e o que a gente está tentando fazer é mostrar que essas coisas todas, apesar de serem feitas dessa forma distribuída, são parte de um esforço comum de atualizar a democracia na América Latina. Então a ideia que está por trás do update é essa. Quem consegue mostrar esse eixo comum? Quer dizer, vocês conseguem notar o que seria capaz de nortear esse eixo comum? São valores universais, tem um papel da academia, tem um papel dos meios de comunicação, tem um papel... O que é capaz de fazer, por exemplo, com que, ao observar que existem iniciativas em 20 países distintos da América Latina que podem convergir para determinados valores, o que é capaz de explicar que valores são esses e de onde isso vem? Existe essa possibilidade de mapeamento? O update é parte desse processo. Existe, por exemplo, a Rede Latino-Americana de Inovação Política, que foi criada agora recentemente, da qual o update faz parte, que tem uma carta, né, um manifesto de fundação, que busca achar quais são os princípios comuns dentro dessa ideia de inovação política na América Latina. O update não está buscando necessariamente esse alinhamento em torno de eixos comuns. O que a gente está tentando fazer é criar esse reconhecimento mínimo a partir da prática. Primeiro, criando o que a gente chamou de uma taxonomia para esse ecossistema, porque tem muito movimento que trabalha com participação cidadã, mas não se identifica necessariamente com outro que trabalha com participação social, e o outro que conceitualmente trabalha dentro da ideia de transparência, não se identifica com aquele que trabalha com accountability. Enfim, tem uma questão de terminologia até, que a gente fez um trabalho, né, nesse mapeamento de achar, a gente achou os 6 macrotemas lá, que seriam possíveis de agrupar, e aí a partir dessa ideia de dar visibilidade, criar reconhecimento, é que a gente acredita que pode nascer essa visão comum, que não é comum a partir de visão ideológica ou de visão temática pontual. É comum a partir de identificar a sua prática como uma prática que está, de alguma forma, contribuindo para atualizar a democracia na América Latina. E tem um aspecto que tem muitas organizações
que a gente identificou como, né, como práticas inovadoras do ponto de vista político, que nem se identificam assim. Tem um exemplo na Bolívia de uma organização que trabalha com criação de empatia a partir de uma ferramenta online. Lá você se coloca no lugar de uma minoria dentro da América Latina e vive e toma decisões como se fosse aquela pessoa. Quer dizer, é uma forma de criar empatia. Não é necessariamente uma prática que está incidindo diretamente sobre a política, mas no nosso mapeamento, que tinha essa percepção de o que é que, diminui a distância entre o poder público e a sociedade e cria mais formas de incidência, mas também que cria mais empoderamento do cidadão. Então, olhando para essas coisas, é que a gente está conseguindo conversar, e ao conversar com esses atores que a gente mapeou, e com acadêmicos também, está sendo muito interessante de olhar a gente partiu da prática para fazer essa afirmação de que existe um ecossistema, e o ecossistema é exatamente, a gente ficou muito em dúvida sobre, será que isso não é um campo, né? Tem uma disputa de terminologia, será que ele não é um campo, não é um setor? E a gente entendeu o ecossistema exatamente pela ideia original da biologia do ecossistema, que é não necessariamente um elemento conhece o outro. O que acontece é que existe uma relação e existem forças comuns. O que acontece é que essas coisas estão de alguma forma contribuindo para que o ecossistema exista. Você consegue identificar quem é o seu público e como ele se serve desse esforço gigantesco de mapear essas ações políticas? Em primeiro lugar, a nossa ideia é dialogar com as pessoas que estão fazendo isso, né? Com as pessoas que estão criando esses experimentos, né? Que estão experimentando formas diferentes de atuar politicamente ou de se sentir cidadão, de ser cidadão. Em segundo lugar, e aí agora o update agora, a próxima fase do projeto, a gente vai viajar por 12 países da América Latina, fazendo entrevistas em profundidade com 90 dessas lideranças ou desses protagonistas e com especialistas, professores, acadêmicos em cada um dos países para dar uma visão sobre, conjuntura histórica da democracia e da política no país. E aí, a partir disso, a gente vai criar vídeos, vai criar materiais que vão permitir que esse conteúdo chegue para um público mais amplo, para os jovens que já se identificam muito com isso. Quando você fala para um jovem hoje, tem mil formas, né, as ocupações na escola, como aconteceram em São Paulo, foi uma coisa absolutamente que partiu dos jovens e não foi uma ocupação tradicional que foi organizada de cima para baixo por alguma organização estudantil. Quando você chega para esse cara e fala, isso que você fez aqui está super conectado não só com todos esses valores, né, de criaram em rede, foi pelo aplicativo do celular, e aí ocuparam de uma forma lúdica e tal. Quando você fala para esse cara, isso que você fez está super conectado com o que aconteceu no Chile, muito parecido, em torno de uma pauta, coisas lúdicas, criativas, uma mensagem colocada, você a partir da prática vai trazendo umas pessoas para se identificar dentro desse campo. Então, dentro desse ecossistema, né? Então, o público que a gente primeiro está trabalhando é o público que faz a inovação, que está experimentando práticas inovadoras para fortalecer essas tendências que a gente identificou e, a partir disso, poder comunicar para a sociedade de uma forma mais aberta e mais ampla, especialmente para os jovens, que existem formas diferentes e formas alternativas e mais modernas e mais rápidas, enfim, de se fazer política, sabe? De exercer cidadania. Perfeito. Então, tendências, práticas inovadoras, sociedade. É possível já identificar algum tipo de adensamento do entrelaçamento entre essas organizações, grupos, coletivos, enfim, que promovem essas tendências, ações inovadoras a partir do update? Quer dizer, o fato de existir esse mapeamento te dá a possibilidade de identificar que houve um adensamento desses contatos ou dessas redes, ou não está no radar de vocês fazer algum tipo de identificação nesse sentido? O Update fundou, junto com outras organizações de alguns países da América Latina, uma iniciativa chamada CLIP, que é Conexão Latino-Americana de Inovação Política, Conexão Latino-Americana de Inovação Política. E a ideia é criar sinergias na atuação de organizações que estão no México, no Brasil é o Update, na Argentina e no Chile e na Colômbia, em torno do que estão fazendo, fortalecer a sua prática e conjuntamente identificar desafios comuns, possibilidades de atuação conjunta. Então a gente está sendo parte da criação desses espaços que aí sim vão permitir a colaboração, a troca de experiências e assim até o aprimoramento das práticas, sabe? Então a primeira coisa a gente deu essa visibilidade
E aí se conectou com vários desses atores que a gente já ia mapeando, e a partir dessa conexão estamos criando esses espaços, que são espaços para troca mesmo. E existem outros updates? Como você bem observou aí, México, Argentina, Chile, enfim, são iniciativas semelhantes ao update? Com essa característica que a gente teve, não tem. Existem pesquisas que são muito interessantes e são absolutamente complementares, algumas com viés um pouco mais acadêmico, como é o Latino, que é coordenado inclusive por uma brasileira, e o Civic Stack, que é uma pesquisa que foi feita, uma busca que foi feita em torno de tecnologias digitais de código aberto, né, open source, para atualizar a política. Existe. Com essa visão do update primeiro, não é uma visão só de tecnologia digital, a gente chama de tecnologia social, são formas diferentes, são linguagens diferentes para se manifestar, a gente está colocando isso como formas inovadoras de praticar política, são estéticas diferentes, é o uso do humor, é o uso, enfim, de formas alternativas para se manifestar ou de ferramentas digitais. Então, com essas características, eu acredito que o update é quem está com esse olhar mais amplo e ecossistêmico. Aí a gente não é uma pesquisa acadêmica. A gente se permitiu, e o update se permite ter partido de hipóteses, né? Enfim, aí seria muito parecido com a prática acadêmica, e de ir buscando, a partir do que enxergou na prática mesmo, criar essa identificação, enfim, essa visão de ecossistema. E aí agora a gente vai aprofundar, que é para tentar identificar quem é, né, como a gente diz assim, quem é o animal político do século XXI na América Latina. Então nós vamos entender o que esse cara está pensando, o que esses 90 protagonistas dessas práticas, o que eles estão pensando, da onde que vem, qual que é a percepção de democracia, eles se entendem como atores políticos, enfim. Então isso é parte do update também, entender um pouco mais o perfil de quem está fazendo a prática política e também de criar a conexão. Então fazendo essas três coisas, a gente acredita que vai estar potencializando esse esforço de atualizar a democracia. Aí acho que não há outra iniciativa que queira cumprir, exato, sim. que queira cumprir esse papel, que é um papel meio, né? Em geral, as organizações que estão atuando nisso, elas estão atuando com papel fim, né? Assim, buscando ali resolver um problema, enfim, aumentar a representatividade, enfim, ou fazer grandes afirmações, como é o caso da academia. E o que a gente está tentando fazer é criar reconhecimento mesmo, para que a partir daí saiam, tanto que a nossa base de dados, por exemplo, ela está aberta, ela é aberta para qualquer pessoa poder consultar e a partir daí criar a sua própria conclusão, a sua visão, identificar até se as tendências que a gente identificou são as mesmas que ela identificaria. Então a gente está querendo fazer um processo que ela é muito mais aberto e colaborativo mesmo. O que é possível identificar em termos disso que você chama de micropolítica, de soluções, de alternativas, de ações que sejam extremamente simples, que não exijam recursos extraordinários no sentido de precisamos criar um aplicativo, precisamos criar um site, O que é o mais simples possível de ser identificado, de acordo com o que você tem em mente aí dos exemplos que você conhece, e que um cidadão, por exemplo, poderia se inspirar de maneira absoluta e dizer assim, puxa vida, depende muito mais de mim do que eu imaginava, ou pelo menos eu tenho recursos próprios para fazer que isso aconteça. O que está por trás dessa possibilidade de ter uma cidadania mais ativa, de ser mais protagonista da sua cidadania, é se ver como alguém capaz de resolver problemas ou de contribuir para isso. Então, não é uma questão só de usar a tecnologia ou não. Quando a gente fala, por exemplo, que uma iniciativa é uma tecnologia digital, e a outra é uma tecnologia social, não significa que uma necessariamente não tenha relação com a outra. Perfeito. Então, por exemplo, uma ferramenta que tenha sido criada, essa ferramenta mesmo que eu mencionei, que foi criada para criar mais empatia, mais compreensão em torno de problemas de uma minoria específica, ela usa uma ferramenta digital, que é um site. Perfeito. Mas a gente não precisa caracterizá-la necessariamente como uma inovação tecnológica digital. O ponto é assim, ela se utiliza de uma ferramenta, mas o método dela não é necessariamente digital. Eu acho que o mais importante é ter essa compreensão de que é possível, sabe? De que a cidadania não depende mais dos grandes espaços institucionais, sabe? Que é natural o engajamento por causa, por exemplo. Que é algo que é natural, que pode ser levado adiante e que tem um potencial transformador. A narrativa de que você, tem uma boa ideia e
uma boa solução para alguma causa, isso não quer dizer nada, você precisa de todos os meios possíveis para implementá-la, ela já não é mais verdadeira para alguém que quer fazer política hoje, né? O que existe hoje é a possibilidade de apresentar soluções para problemas concretos, locais, a partir da articulação, a partir do uso da tecnologia ou a partir do uso de novas linguagens, como eu falei, né, do humor, de novas ferramentas. Um teto para o meu país, por exemplo, é uma organização que reúne pessoas por uma questão específica, pontual ali, no final de semana, constrói moradias. Eu acho que seria muito estranho não associar isso com a política, por exemplo. Não entender isso como uma ação política. Assim como no Peru, uma iniciativa em defesa do transporte público lá e contra algumas obras viárias, chamava Toma el Bypass, que se organizou, a galera, né, os jovens em geral, foram para a rua, se organizaram, criaram ali memes, artes, vídeos, manifestações também foram para as ruas, mas usaram várias ferramentas possíveis, e aí usaram as mídias sociais, enfim, para comunicar, porque eles entenderam que tinha, assim, que o se colocar não era mais irrelevante, sabe? Ou seja, nós estamos efetivamente diante de novas formas de fazermos política e precisamos entender isso dessa maneira até para que as pessoas compreendam que elas estão mais envolvidas. Acho que são novas formas e tem uma compreensão nova sobre as formas que já existiam. Acho que no caso, por exemplo, da transparência, quando você junta o hacker com o jornalista investigativo, você tem o que nós temos hoje, que é informações, enfim, algumas em geral sigilosas, mas informações restritas sobre assuntos extremamente relevantes, que são política por essência, que estão sendo tratados por toda a sociedade. Assim. Então são questões assim, não são práticas novas necessariamente, né? A prática de investigar do ponto de vista jornalístico não é nova, a prática de hackear ou de conseguir acessar dados que estão mais difíceis, não é nem o hackear, invadir. Às vezes o hacker é aquele que... compreender o sistema e alterar a partir dele. Né? Exato, não é o cracker, né? O cracker é o que põe o vírus lá, é o que invade, enfim. Então, são duas práticas que elas não são necessariamente novas, é a compreensão de que elas são política, de que elas são fazer democracia, que é nova. E aí serve para todos os exemplos que a gente poderia ficar mencionando aqui do mapeamento do update, que são a escola de ativismo no Brasil, ou então várias que a gente chamou de formação P2P, várias iniciativas que a gente chamou de formação peer-to-peer. Não entender isso como um processo que está contribuindo muito para atualizar a política, as práticas políticas e a cidadania, seria um equívoco. Então não é uma prática nova, né? Pedagogia ou pedagogia política não é necessariamente uma prática nova. Agora, quando criam-se espaços que é para formar ativistas, transferindo conhecimento sobre como fazer, sobre direitos, sobre estratégias, sobre ferramentas que podem ser utilizadas, isso está contribuindo para que cada pessoa possa se sentir mais e mais empoderada e mais capaz, né, e mais parte, na verdade, da política do que seria visto antes como uma mera ação, né, quase um revoltado, né, alguém que está fazendo aquilo ali como uma mera exceção ali, um ato de revolta, sabe? Fica a impressão de que existe uma expectativa em alta em relação a essa construção da democracia e um Brasil conversou com Rafael Poço, advogado, ativista de causas socioambientais. Rafael, um Brasil te agradece muito. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Obrigado.